A lei ensina a necessidade de um Salvador, porque para obter a salvação é impossível atendermos às demandas dos seus exigentes reclamos. No programa dessa semana, vamos examinar o tema A Lei e o Evangelho, estabelecendo não só a necessidade da lei moral como um todo, mas também enfatizando sua relação com a graça de Deus, como foi estendida por meio de Jesus Cristo. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 e 4. Tema da semana, a lei e o evangelho. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. E olha, está passando tão rápido esse período, essa nova temporada. Nós já estamos aqui na 10ª semana, já estamos no começo de dezembro e que bom podermos estar juntos sempre nesse período estudando a Palavra de Deus. Nesta semana aqui no programa, nós vamos falar sobre um tema muito especial dentro dessa visão geral, Crescendo em Cristo, que é o tema geral. Nesta semana, nós vamos falar sobre a lei e o evangelho, a importância de entendermos esses dois pontos da Palavra de Deus para termos uma vida feliz, para a honra e glória do nome dEle. Como sempre, nós recebemos dois convidados e, nessa semana, dois amigos estão visitando o programa. Pastor Kleiber Ziviani, prazer recebê-lo, pastor, aqui no programa. Prazer é meu, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui no programa Lições da Bíblia, para estudarmos, compartilharmos da Palavra de Deus, num tema como esse, tão importante para a nossa vida e para a vida de todos os telespectadores também. É verdade. Muito bom, pastor Kleiber. O pastor Kleiber vem do Paraná, trabalha numa região administrativa da Igreja Adventista, que nós conhecemos como Associação Sul-Paranaense, não é, pastor? E lá você tem uma função interessante, uma das suas áreas é promover o estudo da Bíblia e este manual de estudos que usamos aqui no programa Lições, né? Como é que tem sido esse seu trabalho ali no Paraná? Olha, pastor, lá nós temos em torno de 19 mil pessoas que nós atendemos diretamente. 19 mil membros da Igreja Adventista. 19 mil membros, ali, né? Da Igreja Adventista, onde todo sábado eles se reúnem para recapitular as lições da Bíblia estudadas durante a semana. Ah, que bom. E tem sido uma bênção, há um crescimento espiritual, um conhecimento maior da pessoa, da obra e do ministério do Senhor Jesus. Oh, que maravilha, pastor Kleiber. Olha, aproveito para deixar um abraço aqui a todos esses amigos aí do Paraná, especialmente desta região aí, a parte sul do Paraná, que o pastor Kleiber representa aqui nesse momento, tá bem? Eu também tenho o prazer de receber aqui o pastor Eliezer Ramos, que também está representando aqui o Paraná, não é, pastor Eliezer? Prazer recebê-lo aqui. Eu sou vizinho aqui do pastor Kleiber, né? Moramos na mesma cidade, em Curitiba. Para mim é um prazer muito grande estar aqui discutindo um tema tão interessante, né? Que é a relação entre a lei e o evangelho. São temas assim intrigantes que motivam a gente a ir mais fundo um pouquinho na palavra de Deus. Intrigantes e apaixonantes ao mesmo tempo, Sem né? dúvida. Isso aí realmente é muito bom. Pastor Eliezer, só para a gente entender um pouco mais do seu trabalho, você vem então do Paraná representando ali os amigos da região central do Paraná, não é isso? E a sua função é bastante interessante, você é como se fosse o pastor dos pastores, é isso? É isso mesmo. O meu trabalho lá na Associação Central Paranaense é junto aos pastores, especificamente, também junto aos líderes de cada igreja local, que a gente chama de anciãos, né, que fazem parte do meu grupo, e também os diáconos. E além dessa área, eu cuido também do Ministério da Família. Inclusive, queria aproveitar aqui para fazer um convite lá para o pessoal da região central do Paraná. A gente vai começar a fase dos treinamentos agora de final de ano. E você que é do Ministério da Família, que é ancião de igreja, você que é líder de diáconos, está convidado para participar da capacitação de final de ano. Maravilha! E também o nosso abraço a todos os amigos desta região aí bonita do Paraná.
esta associação, que é uma outra região administrativa da igreja, representada aqui pelo pastor Eliezer. Meus amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos o tema dessa semana? Oremos então. Pai querido, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe com a nossa mente para entendermos as preciosas lições da Tua Palavra agora, por Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos em lei e evangelho, muitas vezes achamos que elas são conflitantes. Agora eu pergunto para os nossos amigos que participam comigo hoje, realmente existe um conflito entre lei e evangelho, ou há uma similaridade, ou há uma parceria? Como é que nós podemos entender aqui esta frase, a lei e o evangelho? Pastor Kleiber, vamos começar contigo. Olha, pastor Lanza, a gente ouve muitas coisas, né? De diversas maneiras. Uma delas é que realmente há um conflito entre a lei e o evangelho. Há muitos que dizem isso. Porém, quando nós vamos e nos detemos um pouco mais no estudo da palavra de Deus, nós vemos que uma coisa não tem como separar da outra. E nesse estudo nós entendemos pela Bíblia que a lei de Deus, ela revela o caráter de Deus e naturalmente também revela quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, precisamos do Evangelho para receber da graça de Deus, do amor de Deus, a salvação que nós temos nele, né? Maravilha. Pastor Eliezer, a sua visão também sobre este tema? Às vezes essa visão do conflito entre lei e evangelho, ela vem da incompreensão do tema, né? Da função de cada coisa. Sim. Então, algumas pessoas pensam que a lei ela foi dada como uma espécie de mecanismo de salvação. E nesse ponto ela se oporia de fato ao evangelho, porque o evangelho visa nos salvar e a lei para a salvação. Então, quando a gente não entende bem o tema, gera conflito. Outras pessoas acham que uma vez salvo, então a gente não precisa mais de lei. Para que esse negócio de lei se agora eu estou salvo? Para que normas, né? Para que... eu sou uma nova criatura em Cristo. Então, esses desentendimentos é que geram os conflitos. Isso é muito bom ouvir isso de vocês, porque a gente vai ter o tema dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia, girando em torno desses dois pontos, a lei e o evangelho, e percebermos aqui esta parceria e a função de cada uma dessas coisas. Bom, vamos entender o seguinte, quando eu falo em lei, eu estou falando em normas divinas ou estatutos de Deus, porque existe uma diferença entre a lei humana e a lei divina. Eu posso, por exemplo, ter na minha comunidade religiosa critérios éticos, regulamentos, não é? Você de diferentes religiões, você que não frequenta uma igreja adventista, com certeza, se você frequenta alguma igreja, você vai ter regulamentos, critérios éticos que você vai ter que obedecer. Mas quando nós falamos em leis divinas, elas são assim, por exemplo, especialmente voltadas para um período, apenas para um momento, elas têm um período de duração maior. Como é que funciona essa questão, pastor Kleiber? A lei de Deus, ela é dada a cada ser humano, né? Elas têm um aspecto universal, na sua grande maioria. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos a lei moral, nós encontramos leis de saúde, referentes à sexualidade, alimentação, trabalho. Sim, verdade. Há também algumas leis que de higiene, exatamente, de higiene, que se reportam especialmente ao povo naquela época. Mas quando nós vamos um pouquinho mais a fundo na palavra de Deus, percebemos que há leis de Deus que são universais, que servem para todos os povos, em todos os momentos, em todas as épocas. Pastor Eliezer, dentro dessa visão que nós temos de que existem leis, então, divinas universais e leis que tiveram um cumprimento mais específico. Dentro do tema Leis e Normas Divinas, que é um dos temas do nosso manual de estudos, que compreensão nós deveríamos ter como cristãos? É interessante que a Bíblia ela tem alguns textos bíblicos, uns textos que falam da lei com um aspecto muito positivo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que partir desse pressuposto de que aquilo que Deus estabelece para nós, Ele tem em vista o nosso bem.
Então, se existe uma lei que é universal, como citou o pastor Kleiber aqui, que serve para todos, ela visa o bem do ser humano. E uma vez tendo em vista o bem, ela é um reflexo do caráter de Deus. Então, existem alguns textos que justamente citam que o mandamento bíblico é santo, é justo, é bom, é verdadeiro, é reto. Ou seja, características que são também as características de Deus, né? Deus é verdadeiro, é santo, é reto. Então, as leis de Deus, elas refletem um pouquinho quem Deus é. Se a gente olha para as normas divinas pensando assim, puxa, Deus quer o meu bem e Ele deixou algumas normas. Então, eu vou olhar para elas como algo bom para a minha vida. Agora, se a gente pensa assim, puxa, tinha algo na Bíblia que não era muito bom e tal, aí Deus veio e mudou. Aí vem uma compreensão negativa em relação às normas. Agora, pastor Kleiber, por que Deus deu, então, a sua lei ao homem? Deus, Ele é amor. E sempre o desejo no coração de Deus é que seus filhos vivenciem esse amor nas suas vidas. Então, a lei de Deus, ela é exatamente, ela é um reflexo do caráter de Deus, que é amor. E ao nós cumprirmos, ao nós buscarmos obedecer, nós vamos estar seguros nele, né? E é interessante que quando nós estudamos esse tema, naquilo que compete a leis que têm caráter universal e leis que têm caráter limitado, local, nós como estudantes da Palavra de Deus, não podemos simplesmente assim rejeitar aquilo que talvez não nos favoreça, de uma maneira assim rápida e de qualquer jeito. Sim. Nós vamos à Palavra de Deus e estudamos melhor se aquela lei, se aquilo que Deus deixou, ele se aplica para nós hoje ainda ou somente era algo específico para aquela época ou teve o seu cumprimento de acordo com a linguagem dos profetas, da profecia, se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. Dentro desta visão das leis de Deus, é óbvio, Deus é um Deus de ordem, não é? Porque quando nós olhamos para o universo de Deus, a gente percebe leis em todas as partes, né? Ali no mundo astronômico, na maneira como Deus criou este mundo, o nosso mundo, fauna, flora, todos os aspectos da criação de Deus, tudo isso respeita uma série de leis para que esse mundo não se desintegre, esteja sempre favorável à vida humana aqui. Então Deus é um Deus fiel, Ele elabora suas leis, seus princípios e Ele acaba sendo fiel. A lei de Deus, ela foi dada após o pecado ou há indícios de que antes do pecado já havia uma forma assim da gente entender a lei? Como é que nós podemos entender isso? Uma vez, desculpa, pastor Kleiber, eu estava assistindo uma entrevista do autor que é conhecido por ser cético, né? Richard Dawkins, acho que é esse o nome dele. Isso mesmo. E ele estava colocando esse ponto que o senhor citou aí como um argumento contra a lei. Ele dizia, então eu precisava que Deus dissesse não matarás lá numa montanha para que eu soubesse que não é correto matar? E eu fiquei assistindo aquela entrevista e pensando que se ele tivesse um conhecimento bíblico mais profundo, ele saberia que, por exemplo, esse mandamento, ele já aparece antes. Quando Deus demanda ali com Caim por ter assassinado o seu irmão, ele já estava implícito que matar era algo errado e Caim sabia, tanto que ele diz, agora todo o que encontrar me matará, ou seja, alguém vai cobrar de mim, eu serei castigado muitas vezes por ter feito algo errado. Então, quando Deus dá ali os 10 mandamentos, o decálogo para o povo, ele faz na forma de um concerto com o povo, de uma lembrança, de um sinal, mas não de uma descoberta. Existem vários textos bíblicos que citam a questão do adultério, quando José estava lá na casa de Potifar, né? E isso foi antes a esposa, do momento de êxodo que Deus deu. Isso, né? Antes do povo, inclusive, descer por Egito. Né? Então José disse, olha, não vou cometer esse pecado de tocar em você, você pertence a outro homem. Ou seja, ele sabia que o adultério era errado. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos ali para o povo, ele dá na forma de um concerto, de uma lembrança do propósito dele, que vinha sendo perdido, porque o povo estava lá no meio dos egípcios, numa vida longe dele. Então, aquilo precisava ser relembrado e ele deu na forma do decálogo. Exatamente. Pois não, pastor. E
Dentro desse conceito, né, de que a lei de Deus ela sempre existiu, que tem que ver com o próprio Deus, eu lembro de uma história interessante de um amigo, o nome dele Moisés, uma pessoa que tinha vasto conhecimento bíblico, porém não teve tantas facilidades nas coisas aqui desse mundo. Porém, num dia, ele conversando com um advogado, uma pessoa muito bem na sociedade, e esse advogado começou a indagar algumas coisas sobre a lei de Deus, porque um amigo havia dito para ele que a lei de Deus foi dada aos judeus, a lei de Deus foi algo específico para um povo, mas ao mesmo tempo, um advogado, uma pessoa que está acostumada a lidar com todos os tipos de leis, logo indagou, mas como pode ser abolido a própria Constituição Divina? Então, é tanto algo óbvio, lógico e teológico, porque a Bíblia apresenta para nós em vários textos que antes de ser dado a lei no Sinai, escrita pelo dedo de Deus, o mundo já era regido por leis. E nós vemos isso com vários exemplos, como o pastor citou, como Jacó que pediu para acabar com a idolatria na sua família, lançar fora de si os deuses, porque aquilo realmente era pecado, era uma transgressão. Então, quando Deus deu a lei ao povo hebreu, nós encontramos lá em Êxodo 20, foi como que um ato de relembrar ao povo aquilo que eles já praticavam, já viviam e haviam recebido dos seus pais, né? Passava de pai para filho ali, aquela orientação de ética, de moral. Mais ou menos esta a questão. Deus estava relembrando ao povo, não eram coisas desconhecidas para eles. E além disso, né? Além disso, quanto às leis que existem, as leis universais, vamos falar das leis da física, por exemplo. Newton, ele sistematizou a lei da gravidade, né? Alguns dizem que ele foi o descobridor dessa lei, mas ele não fez a lei, ele apenas constatou a existência dela, né? As maçãs não começaram a cair depois que ele descobriu, elas já caíam há muito tempo, ele não tinha essa percepção. Então, existem mandamentos de Deus, da Bíblia, que às vezes Deus precisou relembrar ao povo, não porque eles não existissem, mas porque às vezes o povo, em algum determinado momento, ele perdeu essa percepção, mas estava lá. Se a gente for olhar para as sociedades, até sociedades que não têm a Bíblia aí no mundo, não existe uma sociedade onde seja honroso ser covarde, onde trair seja um mérito. Né? Matar com uma honra. Matar com uma honra. Mesmo os canibais, eles não praticavam isso entre os iguais, eles praticavam isso entre pessoas que achavam que eram de uma segunda categoria, ou seja, entre os iguais isso não era admissível. Então, há um senso ético por trás. Então, a lei de Deus, ela só torna real aquilo que já está implícito no ser humano como gravado no coração, que Deus já colocou na nossa configuraçãozinha inicial. Né? Meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já nós vamos voltar para continuar conversando sobre esse assunto. E você não saia daí porque nós voltamos em instantes com o segundo bloco do programa. Este é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Você que já está acompanhando o programa sabe que estamos estudando sobre a lei e o Evangelho. Como podemos olhar para estas duas preciosas verdades da Palavra de Deus, entendendo o plano de Deus para cada uma delas. No primeiro bloco, conversamos sobre como foi que Deus deu a lei, especialmente sua lei moral. Ele só deu ali em Êxodo capítulo 20, ou ele já havia dado desde a criação do mundo. E os nossos pastores aqui, o pastor Kleiber e Eliezer, que vêm lá do Paraná para nos ajudar aqui no programa nessa semana, estão comentando justamente sobre esse assunto comigo. Agora, existe uma questão interessante, pastor Kleiber, eu acho que foi você que falou no bloco anterior, algumas leis, a universalidade da lei de Deus e algumas de aplicação um pouco mais local, é isso que você quis dizer? Isso, exatamente. A Bíblia apresenta para nós o plano de Deus, o plano da salvação. E dentro do plano da salvação, Deus havia pedido para Moisés copiar um santuário, a semelhança daquilo que havia no céu. E através daquele santuário também foi desenvolvido todo um sistema de leis, de regras para sacerdotes, para o povo, a maneira que o perdão de Deus seria realizado
na vida daquelas pessoas, como, por exemplo, a morte de um cordeiro, a morte de um cordeirinho. As pessoas pecavam, elas deveriam levar um cordeiro sem defeito ou um outro animal, até de acordo com a sua própria situação financeira, todos poderiam participar, e assim, através do sacrifício daquele animal, aquela pessoa receberia assim o seu perdão. Porém, a Bíblia revela para nós que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, indicando que aquele sistema ele havia chegado ao seu clímax, ao seu cumprimento. Porque tudo aquilo apontava para Jesus, o Salvador. Para Jesus, o Salvador. Então, todas aquelas leis que competiam ao esquema do santuário terrestre, aquilo que tinha que ver com o perdão dos pecados através do sacrifício de animais, se cumprem em Cristo Jesus. Então, nesse ponto há essa diferenciação, no qual agora nós não precisamos mais sacrificar animais, porque a própria Bíblia diz que sangue de bodes e touros não pode nos remir dos nossos pecados, somente o sangue daquele que João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos dois detalhes aqui. A lei, como nós conhecemos, os 10 mandamentos, nós encontramos ali em Êxodo capítulo 20, nós chamamos de a lei moral de Deus, porque ela representa o caráter de Deus, ela expressa o caráter de Deus. E agora você me fala de uma lei, de uma aplicação mais temporária, local, que seria a lei cerimonial. E qual a base disso na Bíblia, pastor Eliezer? Me ajuda só a gente deixar bem claro isso para os nossos telespectadores também, para podermos entender a base dessas duas leis, né? A base da lei moral está ali expressa em Êxodo capítulo 20. E Deus deixou no Velho Testamento livros ou orientações sobre as demais leis cerimoniais? Deixou, na verdade, além das leis cerimoniais, né, havia também as leis civis, né? A gente acabou não tocando nesse ponto. Exatamente. Né? Mas as leis civis, elas dizem respeito à administração da própria nação de Israel, né? O direito à propriedade, como se transmitia de um para o outro, a terra, enfim. Como o cidadão deveria se conduzir, se portar. Isso. Né? Então, isso está na Bíblia também. Nos primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, né? Justamente por serem 5, e os judeus chamam de Torá, né? Essa primeira parte, são todos livros de leis, né? A lei moral está contida nesse bloco de livros. As leis cerimoniais também, a partir dali do Êxodo 25, a gente encontra aquilo que o pastor Kleiber citou, a ordem para construir o santuário. Depois, todo o livro de Levíticos, ele trata exatamente, olha, quando você pecou, você vai fazer isso, se for um príncipe, vai fazer de outro jeito, né? O capítulo 4 de Levíticos tem bastante essas leis cerimoniais. Até questões sanitárias, não tocar em cadáver, em animais mortos, né? Os dejetos, como deveriam ser tratados. Levíticos 11 tem as questões de saúde, né? Saúde, alimentos. Então, a gente pode, para entender, aquelas leis que elas apontavam para Cristo, toda aquela parte cerimonial, foi uma parte cumprida em Cristo. Então, esses rituais a gente não pratica mais. As leis civis do povo de Israel, a gente extrai deles princípios que podem ser úteis para a nossa vida hoje. Para a nossa sociedade. As leis de saúde ainda são válidas porque o ser humano que recebeu aquelas leis é semelhante ao ser humano de saúde hoje, né? Também. As coisas que um se alimentava, o outro também. Muda o cardápio, mas as necessidades continuam as mesmas, né? Então, assim, é mais fácil de separar uma lei da outra. E a lei moral serve para todos os seres humanos na Terra. A lei cerimonial era mais, pastor Kleiber, como você tinha falado agora há pouco, no sentido assim, cerimonial e civil, vamos usar aqui o termo que o pastor Eliezer citou, mais para a questão assim, relacionada a representação da salvação, do plano da salvação, daquele que um dia viria, daria sua vida pela raça humana, também as leis civis para organizar o povo. São leis assim, temporárias e aplicadas por um tempo. Mas a lei moral, ela também seria temporária e aplicada por um tempo? De maneira alguma. Porque a lei moral, primeiro, que ela sempre existiu. E a Bíblia revela que ela existe antes até do próprio sistema levítico. E a lei moral, Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim cumprir.
Então a lei moral está em vigência hoje. Está em vigência, porque imagina se não estivesse em vigência como seria. Uhum. Porque como nós vamos avançar um pouco mais no estudo, nós vamos ver que o pecado ele está relacionado à lei de Deus. A lei de Deus revela o pecado. Se não houver lei, não há pecado. Se não há pecado, eu não pequei, então eu não preciso de um Salvador. Então a função da lei não tem nada a ver com salvação. A função da lei é mostrar o pecado, mostrar onde está a minha dificuldade, a minha luta, o meu erro, e esta lei me conduz a Cristo, que é o meu Salvador. A salvação vem de Cristo e não da lei, é isso? Ela cria uma necessidade, né, pastor? Sim. Ela cria a necessidade de alguma solução, porque ao olhar para a lei, a gente percebe que a gente não se adapta. Por exemplo, um dos princípios que Jesus Cristo resumiu a lei foi amor ao próximo. Sim. Então a gente ama o próximo, eu amo tal. Mas dentro desse próximo tem os nossos inimigos, né? Eu espero que ninguém aqui tenha inimigos, né? Nem você que está aí assistindo lições da Bíblia não tenha, mas existe muita gente que às vezes não gosta da gente de forma gratuita, né? E às vezes a nossa tendência natural é manter uma mágoa para com aquela pessoa, porque ela não gosta, porque ela nos falou coisas ou porque ela fez coisas. Aí quando eu olho para a lei me diz que eu tenho que amar essa pessoa, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu percebo que esse sentimento de mágoa, de raiva, está errado. E agora eu preciso de uma solução para isso. De alguém que tire isso de mim. A lei em si, ela não tira, ela não perdoa, ela não tem esse poder de limpar. Ela só me escancara uma coisa que talvez eu estava tentando esconder, né? Eu queria parecer bom, honesto, correto, mas ainda continuava mantendo a mágoa, a raiva daquela pessoa. Mas quando eu chego diante da lei que ela me manda amar, aí, como que eu vou fazer isso? O apóstolo Paulo fala ali aos Gálatas, né? Olha, a lei, ela serviu de aio, de condutor, ela me dirige a Cristo Jesus, né? A lei, ela revela, ela nos dá o pleno conhecimento do que é o pecado. E esse é o ponto. Inclusive, no próprio Antigo Testamento, quando você vai, telespectador, pode abrir em Êxodo 20, você vai ver que a função da lei nunca foi salvar. A função da lei é realmente revelar o pecado e nos conduzir a Cristo, porque em Êxodo capítulo 20, os primeiros versos, diz assim que o Senhor nos libertou da terra do Egito. Antes da lei vem uma mensagem de graça. Claro. A graça, o amor de Deus, o maravilhoso amor de Deus, pelo qual nós somos salvos. Só que esse imenso amor, esse maravilhoso amor, ele agora não elimina a nossa responsabilidade de vivermos dignamente diante do Senhor. Claro. E isso nós fazemos não para ser salvos, mas porque, como não fazer diante de tão grande amor, tão grande salvação? Aliás, Jesus, ele priorizou isso, né? Ele respeitou todas as normas civis e cerimoniais, também ele observou em todas as coisas a lei de Deus, a lei moral de Deus, né? Vamos usar esse termo, e na verdade esta lei então está em vigência, porque Cristo praticou, o próprio Senhor Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, mas então a lei moral está em vigência para a raça humana. Eu te cortei, pastor? Você ia falar? Eu queria dar uma ilustraçãozinha da vida, do dia a dia, né? Digamos que a gente esteja andando no trânsito aí. O ouvinte, o telespectador do Novo Tempo, pode estar dirigindo seu carro e passou lá por um semáforo, parou no vermelho, ficou lá, obedeceu a lei. No segundo, mesma coisa. Terceiro, aí chega no quarto, fala, agora eu vou, com o meu crédito dos 4 que eu já parei, eu vou passar esse aqui, né? Eu vou passar esse. Então, o fato de ele ter obedecido a alguma coisa não gera para ele um crédito para ele passar. E se ele passar ali no sinal vermelho e tomar uma multa, não adianta ele chegar com uma justificação e dizer assim, olha, eu já obedeci 3 ou 4 vezes atrás. Exato. E agora tirem essa multa de mim. E tem pessoas que acham que a lei serve para isso, né? Então eu obedeci, ou Cristo obedeceu por mim lá atrás, e agora eu estou livre para transgredir, para fazer o que eu quero. Não, a lei moral ela continua vigente, ela continua valendo. Cada pessoa que obedece não estabelece nem anula a lei, apenas ele vive na conformidade e sofre na vida dele as consequências da desobediência ou as bênçãos da obediência. Agora, uma coisa é bom que fique claro, nós não podemos observar a lei de Deus com o objetivo de ganhar a salvação. Isso não me torna melhor, apenas quando eu observo a lei de Deus, eu estou me colocando na posição correta.
eu vou obedecer ao meu Deus, porque Ele me salvou, Ele exige isso de mim, e vou honrá-lo, vou honrar o caráter desse meu Deus na minha vida, no meu caráter. Dessa forma, então, eu começo a praticar a palavra de Deus, não com o objetivo da salvação, né? Porque a lei é fria, a lei é morta nesse aspecto, né? Ela tem a sua função específica. A lei de Deus, nós já usamos esse exemplo em outros momentos, como um espelho. O espelho mostra a você onde você está sujo, o que precisa acontecer, mas ele não pode fazer nada por você. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo e qualquer pecado. Que maravilha, né? Então, esse é um ponto muito especial. Tem aquele texto de Tiago que diz que aquele que tropeça em um só ponto da lei torna-se culpado de todos. Isso mostra que se eu praticar 9, mas eu cobiçar, eu estou transgredindo um dos mandamentos de Deus, estou sendo culpado de todos. Se eu guardar todos os mandamentos, obedecer a todos os mandamentos de Deus, mas eu adorar imagens, eu estou quebrando esse mandamento? É esse o ponto? Se eu desonrar meu pai e minha mãe, posso guardar todos os demais, mas eu peco nesse aspecto? Também estou quebrando a lei? Se eu mato, se eu roubo, é esse o ponto? Justamente, né? Porque a gente acaba quebrando a lei como um todo, nos seus 10 mandamentos e nos seus princípios para a nossa vida, né? E um crime, por menor que seja, mancha a ficha de uma pessoa. Com certeza. Né? Então, eu uma vez vi um camarada falando, olha, é muito ruim a gente ter a nossa vida resumida ao pior ato que a gente cometeu. E às vezes a gente conhece justamente, né? Vê o noticiário, o fulano que fez aquilo, que coisa horrível e tal. Mas e quanta coisa boa, às vezes ele foi um bom pai de família, ele foi honesto, mas na hora do juízo, não é levantado o que ele fez de bom. Fica resumido só aquilo Fica resumido o que ele fez de errado. Então a lei é assim, eu cometi um pecado, mas quando eu olho para ela, ela me condena. Né? Ela me condena. E aí surge a necessidade de Jesus, que foi que o senhor citou aí agora há pouco, né? A lei como um aio, porque ela me coloca um problema, então eu tenho que buscar a solução. Tem que buscar a solução em Cristo, né? Eu quero aproveitar o gancho que vocês me dão e oferecer para aqueles que estão nos assistindo agora a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Se você solicitar este material, a Novo Tempo vai enviar para a sua casa a série Princípios, que discute amplamente esse assunto, o amor a Deus, suas normas, aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e o melhor é que não tem custo para você. Você poderá solicitar através do e-mail, do blog ou do telefone da Novo Tempo ou por carta e você poderá receber em sua casa esse material. Faça isso e cresça no pleno conhecimento da Palavra de Deus. Também quero mostrar para você mais uma vez materiais da parceira aqui do nosso programa, que é a Casa Publicadora Brasileira. Você já sabe, é a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós temos 2 materiais muito interessantes. O primeiro deles fala sobre um dos mandamentos da lei de Deus, o sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? E o outro material é o Nisto Cremos, que expõe de forma profunda 28 crenças fundamentais da Palavra de Deus que você não pode deixar de crer, praticar e entender, porque isso fará bem para a sua vida espiritual e lhe conduzirá à salvação. Este material você poderá entrar no site da Casa Publicadora e verificar como você pode fazer para tê-los em sua biblioteca. Nós vamos para mais um intervalo, meus amigos, e em seguida nós voltamos para a conclusão do programa e ainda temos muita coisa para discutir importante aqui dentro do tema dessa semana. Então não saia daí porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, um tema importante, a lei e o evangelho. Qual a parceria que existe entre os dois? Eu estou conversando aqui com 2 pastores que estão vindo do Paraná, pastor Eliezer, pastor Kleiber, que estão nos ajudando aqui a estabelecer alguns conceitos especiais da palavra de Deus nesse aspecto. Um dos itens mais complexos desta lei moral de Deus, que conhecemos como Decálogo ou os 10 Mandamentos, encontrados em Êxodo capítulo 20,
é a referência sobre o sábado, como o dia de descanso, o dia de santificação, o dia em que a pessoa vai refletir e descansar em Deus. Como que é a situação do sábado dentro da lei de Deus? Porque é muito fácil eu aceitar o primeiro mandamento, que eu não devo ter um outro Deus diante de mim. É muito fácil eu aceitar a questão das imagens, de honrar meu pai, de não furtar, não matar, não é? De não tomar o nome de Deus em vão, não cobiçar. Mas quando chega nesse ponto do sábado, ele se torna um pouco mais complexo, não é? A sociedade nem sempre caminha nessa direção, a questão trabalhista, empregos. Deus exige este quarto mandamento ainda, ou isso pode ser adaptado para os dias de hoje, conforme a nossa sociedade determina? Olha, pastor, esse é o ponto controvertido em nossos dias. Só que ele deve ser bem entendido. Todo telespectador que está nos assistindo nesse momento deve compreender bem esse tema. Porque na Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, ela define o que é pecado. Ali é dito que pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, a minha compreensão a respeito do quarto mandamento, ela tem que ver com muita coisa. E quando nós vamos para a palavra de Deus e nós buscamos unicamente agradá-lo, não buscando nossos próprios interesses, nós percebemos que a palavra de Deus ela é clara. Como que, se são 10 mandamentos, são 10, não são 9. Se hoje, na própria sociedade, muitas leis elas têm também a sua base nos próprios 10 mandamentos, como, por exemplo, não roubar, não matar, e assim nós vamos em todos os outros mandamentos. Só que quando você vai na origem da lei de Deus, na Bíblia, Êxodo capítulo 20, nós vemos que o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse sábado é o mesmo sábado que temos hoje em nosso calendário, por exemplo, pastor? Sem dúvida, né? Os judeus eles eram muito criteriosos na guarda do sábado e na preservação das suas tradições. Além disso, Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na Terra, ele guardou o sábado, né? Então, se fosse algo que ele tivesse... era esse mesmo módulo semanal que temos o mesmo hoje. módulo. Do tempo de Cristo para cá, a gente pode consultar a história, houve mudanças no calendário no que diz respeito à datação, a data. De hoje se chamar dia 15, ou depois passou a dia 5, né? Mudou a questão da datação, mas não a questão do ciclo semanal. O ciclo semanal né? mesmo. Domingo, segunda, os nomes têm nomes diferentes em várias partes do mundo para os dias da semana. Desde a criação isso. Mas né? desde a criação veio o mesmo. A França tentou alterar isso, passando a semana para 10 dias, e tiveram que voltar para o ciclo semanal bíblico, né? Não deu certo. Isso é muito interessante. Então, Cristo, ele, quando esteve aqui na Terra, ele mesmo guardou o sábado, ele se autoproclamou Senhor do sábado. E é interessante que João, quando fala ali de Jesus, vai apresentando, ali no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele apresenta Jesus como Criador. Então, e a gente volta lá para o livro de Gênesis, o Criador, logo que ele termina a semana, a Bíblia diz que ele estabeleceu o dia de sábado como um dia de descanso. Ele abençoou, ele santificou, porque nele descansou. A mesma linguagem, ela aparece no mandamento do sábado, que é o quarto mandamento ali da lei de Deus, né? Explicando, olha, Deus fez o mundo em 6 dias. Então, no 7º, ele descansou. Assim você também deve descansar do seu trabalho, da sua vida, o seu servo, tudo deve parar. Esse dia deve ser um dia separado. E o mandamento até começa diferente, né? Ele começa, lembra-te. Todos os outros começam falando não, né, Cleiber? Exatamente. Todos vão falando não ali, e esse vem um lembrete para a gente. Lembra-te, Deus na sua infinita sabedoria sabia que milhares de pessoas poderiam ou realmente estão se esquecendo de uma bênção, porque Sim. a Bíblia diz que ele abençoou, ele tem uma bênção especial. Sim. E o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, como Jesus disse. Então, uma bênção extraordinária para todo aquele que serve a Deus e busca honrá-lo e santificá-lo no dia Agora, de Deus. o que a gente poderia dizer para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, como eu posso guardar o sábado? O que é guardar o sábado? O que eu posso fazer
no dia de sábado? Porque às vezes as pessoas ficam em dúvida. Olha, eles falam aí, guardar o sábado. O que é guardar o sábado? O que é santificar o sábado? O que é tornar honrado esse dia? Vamos ver a opinião dos vocês dois, começar com o pastor Eliezer aqui. Eu queria começar justamente com um texto que algumas pessoas usam para dizer que não se deve guardar o sábado, né? Quando Jesus Cristo diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, qual era o trabalho de Cristo? Era o trabalho de Deus. O sábado deve ser dedicado para os interesses de Deus e não para os meus interesses. Então, trabalhar no mercado, na borracharia, no consultório, é um interesse de cada um de nós para a nossa manutenção diária, né? particular. Isso a gente faz durante os outros dias. Os outros dias. Agora, na semana, eu vou separar um dia para coisas que não são minhas, que são as coisas de Deus. Aí, entre elas, poderia estar na igreja, adorando a Deus, ouvindo a sua palavra, estudando a sua palavra. Não é um interesse meu, embora eu também seja beneficiado, claro, mas é um interesse de Deus. Eu posso dedicar também, como Cristo fez, para o auxílio ao próximo. Ele saiu para curar, ele saía para pregar o evangelho naquele dia. Então, a gente pode visitar pessoas ali num hospital, num asilo, ajudar crianças, fazer o bem, não como parte de um trabalho remunerado. Sim. Né? Então, a gente vai tornar a nossa vida com um momento de bondade, de partilha. A gente pode separar tempo para ter uma comunhão com a nossa família, porque o primeiro sábado foi justamente de uma família. Né? Adão e Eva ali, recém-criados, e Deus diz agora, aproveitem, descansem, desfrutem desse dia. Então, o dia de sábado é para ser um dia de ser desfrutado com a família, aquele convívio gostoso, juntos na igreja, depois juntos estudando a Bíblia, ou juntos fazendo alguma coisa boa em favor do próximo. Esse é o trabalho de Deus. Eu perguntei isso porque há pouco tempo alguém falou assim, escuta, vocês que guardam o sábado, vocês ficam dormindo o dia todo? Como é que é? Embora, às vezes, a tentação, né, de algumas pessoas que estão muito cansadas durante a semana. Também não é pecado dormir um pouquinho, não é claro, pecado né? Descansar um pouquinho. É importante o descanso físico e é para isso também, né? Exatamente. Mas temos que ter esse mix de ações para tornar um dia abençoado e agradável. Pastor, também a sua Os a profetas, sua visão os profetas do Antigo Testamento haviam dito que o Messias tornaria a lei gloriosa. Infelizmente, devido ao pecado no coração de muitos líderes religiosos na época de Jesus, eles distorceram as coisas. Sim. E quando Jesus surge, Jesus torna gloriosa a lei de Deus. Ele revela exatamente o plano de Deus referente ao seu mandamento. E isso também relacionado ao sábado. Sim. Então, o sábado é um dia de celebração, é um dia de estar em comunhão com Deus, De louvar alegria. a Deus, é um dia de alegria, essa é a palavra. O sábado havia se tornado um fardo para o judeu. Né? Exato. Eles criaram muitas regras, centenas de regras sobre esse dia. E quando Jesus veio, eles tinham perdido o objetivo completamente, né? Dessa noção. Que é o que nós temos que hoje zelar, cuidar com muito equilíbrio, com cuidado, para que a gente continue honrando a Deus, né? Porque nós, pastor Lanz, assim, como seres humanos, se deixar a gente trabalha o tempo todo, né? Porque aquela ganância, aquela coisa de querer ganhar, mas Deus colocou um santuário no tempo. E a própria necessidade, né? Nem sempre, às vezes, a ganância, para alguns, a necessidade de se trabalhar todos os dias, mas Deus abençoa aquele que deseja fazer a sua vontade. Exatamente. Né? Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, vamos ver agora. Olá, meu nome é Roger. Pastor, se eu separar um outro dia para adorar a Deus e meditar na sua palavra, Deus considera isso como um dia de descanso? O que a gente pode responder para o Roger aí, pastor Eliezer? É interessante a pergunta dele, né? Eu viajei uma ocasião, ficaria vários dias longe de casa e minha esposa pediu para eu trazer um perfume. E aí eu fui escolher o perfume, mas eu lembrei da marca do perfume, mas não da fragrância. E acabei trazendo de uma fragrância errada. E ela disse, mas não foi esse que eu escolhi, né? Eu tinha escolhido o outro. E por que você trouxe? Eu pensei e tal. Ela não ficou feliz, porque o que ela tinha escolhido era o outro. Não fui eu que escolhi o sábado, né? Não é porque uma igreja defende que a gente tem que adorar no sábado. Foi Deus que escolheu. Então, não cabe a nós dizer, olha, eu quero escolher um outro dia. Adoração a Deus, amor a Deus é refletido em a gente fazer aquilo que Deus deseja. Depois eu viajei numa outra ocasião para aquele mesmo lugar e trouxe o perfume que ela queria. E ela ficou feliz.
Então, a nossa vida com Deus deve ser assim também. Ele escolheu o sábado, ele poderia ter escolhido outro dia. Nós temos que aprender a respeitar esse ciclo semanal, né? E a obedecer à voz de Deus. Agora, nessa etapa final, nós já estamos quase no encerramento do programa. Eu queria que vocês fizessem uma rápida análise aqui sobre a questão, um dos temas aqui do nosso manual de estudos é sobre o sábado e o evangelho. Como é que nós podemos entender isso, pastor Kleiber? E eu queria também depois ouvir o pastor Eliezer para a gente poder fechar o programa. Primeiramente, o sábado na Bíblia ele foi dado na criação. Então, ele relembra a criação. Porém, Deus Criador, né? Deus Criador, né? Deus como Criador de todas as coisas. Porém, na história bíblica, Deus apresenta-se também, Deus fala com o povo, dizendo que o povo deveria guardar o sábado, porque Deus os libertou da terra do Egito. Deus os libertou da escravidão. Então, o sábado também se torna um memorial da redenção, daquilo que Deus faz. Ou seja, só um Deus que criou poderia redimir, poderia salvar. Exatamente. Para resolver o problema do pecado. Né? Exatamente. Eu acho muito interessante. Acho muito interessante essa questão de Deus como um Criador descansando no sábado, né? Porque a Bíblia mesmo diz em Isaías, capítulo 40, que Deus não se cansa. Mas ele disse assim, olha, nesse dia eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou descansar. Parece uma coisa impossível para Deus. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu numa sexta-feira. E no sábado ele estava dentro da sepultura, morto. Mais uma vez, descansando. Mais uma vez, no sábado. E no livro de Hebreus, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, aparece Paulo dizendo, olha, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Então, dentro do Evangelho, o sábado tem uma função tão importante, porque ele representa a grande ligação entre a criação, como o pastor Cleber mencionou, a redenção e o que Deus está preparando para nós, que é descanso. Nesse mundo, a gente tem ciclos, né? A gente trabalha durante uma semana e para em um momento, no 7º dia, ou as pessoas trabalham 11 meses e trabalham um mês de férias. Mas vai chegar um momento em que a gente vai entrar num descanso pleno, que é o descanso de Deus. Esse é o descanso que a graça proporciona. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, eu só preciso parar e descansar, porque Deus já operou a salvação em meu favor. Então, o sábado, ele é o maior sinal de que a gente realmente crê nessa graça maravilhosa de Deus. Se Deus mostrou de maneira assim tão vívida, descansando, depois morto na sepultura e fazendo a promessa de que realmente existe um descanso, existe um momento especial para nós, então eu devo descansar aqui também. Às vezes o meu trabalho é um desafio, porque talvez o seu chefe, aí você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, ele não quer facilitar as coisas para você. Você fica pensando, puxa, mas o que eu vou fazer? Você não precisa fazer. Deus já fez. Agora você vai descansar e confiar nele, sabendo que ele vai cuidar da sua vida, da sua salvação, da sua família. Ele proveu a salvação antes e ele vai prover tudo o que você precisa agora, se você aprender a descansar. Se nós aprendermos, né? Claro. A descansar nele. Olha, sem nós combinarmos aqui, você já deu a mensagem para o telespectador, viu? A mensagem final sua, dentro do nosso tempo. Muito obrigado, pastor Eliezer, pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Deus abençoe o seu ministério, tá bom? Eu que agradeço o convite. Que Deus abençoe também, pastor. Tá bom. Pastor Kleiber, a sua mensagem final também, dentro desta linha da lei do Evangelho, para a gente poder fechar então o programa. Muito bem, pastor Lanza, querido telespectador. A lei de Deus, ela revela para nós, traz o pleno conhecimento do pecado. Mas eu quero dizer para você que talvez esteve distante dos caminhos do Senhor, ao aprender da palavra de Deus, você vê quão longe você está. Quero dizer para você, querido telespectador, que o Senhor Jesus o ama muito, a ama muito e está pronto a te salvar, de braços abertos, a cuidar de você. E o sábado é um símbolo de tudo isso, é um dia especial onde nós podemos rememorar aquilo que Deus fez e tem feito na vida de cada um de nós cada dia. Pastor Kleiber, muito obrigado também pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Amém. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado aqui o programa Lições da Bíblia. Há assuntos mais complexos, mais densos, como foi o dessa semana. Mas eu estarei orando por você, para que o Espírito Santo dê humildade a todos nós, para entendermos e aceitarmos os planos de Deus com humildade, com alegria
e assim estarmos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Eu convido a você para orar comigo agora. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos com o Teu Santo e Bom Espírito a, com humildade, aceitarmos os Teus planos, a andarmos nos Teus caminhos e fazermos de Jesus o nosso único Senhor e Salvador. Em nome dele te pedimos. Amém.